Olá pessoal, estamos começando o nosso Encontros Online e hoje nós estamos completando 40 dias da nossa campanha de jejum e oração pela colheita sobrenatural. Então, estamos na 40ª live dentro desta campanha. Todos são bem-vindos e bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Que bênção! Completando estes 40 dias. Quero lembrar a vocês que amanhã nós vamos ter a live de conclusão de toda esta campanha. Então amanhã, às 9 horas, aqui no Instagram do Ramo Estendido, nós faremos então a live de conclusão desses 40 dias de jejum e oração pela colheita sobrenatural. Hoje nós estamos lendo Apocalipse, capítulo de número 22. Então, todos vocês que estão chegando, sejam bem-vindos e bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Boa noite para todos vocês, sejam bem-vindos, shalom, que bom tê-los aqui conosco. E hoje também teremos um convidado especial. Então, daqui a pouquinho, vamos aguardar o pessoal chegar e daqui a pouquinho nós vamos dar sequência à live de hoje, ok? Então, você que está chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus. Aleluia! É isso aí, louvado seja Deus por estes 40 dias. Glória a Deus, muita ativação nesses dias. Realmente foram 40 dias extraordinários na presença do Senhor, nesse tempo de jejum, de oração, de proclamação. Tem sido dias extraordinários, os encontros online, tanto nos primeiros 20 dias que nós tivemos palavras específicas, como nos 20 dias restantes, que nós estamos hoje chegando a esses 20 dias com convidados especiais. Glória a Deus. Então, amanhã, sábado, dia 11, nós faremos a live de conclusão. Você que tem nos acompanhado esses 40 dias, não pode deixar de estar conosco amanhã, aqui no Instagram do Ramo Estendido, às 20 horas. Todos vocês que estão chegando, boa noite, shalom, sejam bem-vindos e bem-vindas. Mais um minutinho e aí nós vamos dar sequência à live de hoje, ok? Completando os 40 dias, Glória a Deus, que tremendo, que bênção, glória a Deus, aleluia. Então, você que está chegando, seja bem-vindo, boa noite, shalom, glória a Deus. Mais um tempinho, nós vamos estar dando sequência em nome de Jesus. Glória a Deus, que bênção. O pessoal tá chegando, você que está chegando, seja bem-vindo, boa noite, shalom, ok? Glória a Deus. Então, não se esqueça de ler Apocalipse, capítulo de número 22. Concluindo a leitura, ok? O nosso convidado já está também conosco, já vou chamá-lo aqui, hoje conosco o apóstolo Marcos. Então, daqui a pouquinho eu vou chamá-lo, ok? Só mais um minutinho para o pessoal chegar e aí nós vamos em frente. Glória a Deus, que bom. Ok, pessoal, vamos dar sequência então. Pai, na autoridade, no poder do nome de Jesus, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós glorificamos o teu nome. A ti seja a glória, a honra, o louvor, a adoração. Tu és o único digno de glória, de honra.
Tu és o único digno de ser exaltado, de ser engrandecido. Glória e majestade estão diante de ti, força e formosura no teu santuário. Tu és digno. Que o teu reino venha e a tua vontade seja feita assim na terra como nos céus. Nós proclamamos céus abertos, nós proclamamos terra e céus reconciliados pelo poder do sangue de Jesus. Ministra-nos, Senhor, ministra-nos. Ministra-nos nesta noite, Senhor. Nós queremos a plenitude daquilo que o Senhor reservou para esta campanha em nome do Senhor Jesus. Tu és este Deus de plenitude e, portanto, nós clamamos pela plenitude daquilo que o Senhor reservou para esta campanha em nome de Jesus. Nós declaramos que o valente está amarrado, nós declaramos que os vigias malignos são cegados, ensurdecidos, desbaratados em nome do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. É esse texto fundamental, básico, que nós temos nos firmado em toda esta campanha. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 4, versículos 34 e 35. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa, para a colheita? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa, para a colheita. Nós proclamamos que nós somos daqueles que rompem e acessam a colheita sobrenatural em nome de Jesus. Então agora eu vou chamar o nosso convidado esta noite. Vamos chamá-lo aqui. Deixe-me identificá-lo. Aqui. Aguardando. Apóstolo Marcos. Olá, meu querido. Honra recebê-lo aqui nos encontros online. E hoje, quando nós estamos, né, no dia 40 dias, realmente uma quarentena, né, de jejum e oração. Primeiro, eu quero te honrar por isso. Sobrenatural. Te honrar pelos 40 dias de perseguição, de confronto, de luta e de vitória, né? Amém. E vi que você está terminando também em Apocalipse 22, você juntou tudo, mas isso é o Espírito Santo dirigindo, né? Parabéns, viu? Pela persistência inicial. Na verdade, nós estamos chegando a mais de 90 dias, porque nós fizemos vigílias entre a Páscoa e Pentecostes, que foram 50 dias de vigílias, e logo depois de Pentecostes, o senhor, inclusive do Congresso Clube, seu lugar de avanço que você nos deu a honra de participar, o senhor disse, olha, 40 dias pela colheita sobrenatural e Amém. Estamos chegando hoje nesses 40 dias em nome de Jesus. Então, é uma alegria tê-lo aqui conosco, ter atendido o nosso convite e Amém. como eu faço com todos os convidados. Então, eu quero pedir que você se apresente para que todos saibam quem é o apóstolo Marcos, sua família, sua origem, seu ministério, para a gente continuar o papo. Eu gosto muito de usar aquela primeiro versículo de Romanos que o apóstolo Paulo usa. Eu, Marcos, chamado para ser apóstolo. Então eu gosto muito de ser conhecido como Marcos. Muitas pessoas me chamam de Marcos, Marcão, Marquinho. Minha esposa me chama de P. Não tem nada de P no meu nome, mas ela me chama de P. Que eu era PR, né, pastor. Daí ela quis deixar mais íntimo, então deixou só no P. Né? Eu cresci em Brasília. Esses cabelos quase brancos aqui, né? Mas aqui já está bem branco. E eu tive o privilégio de acompanhar e crescer em momentos grandes pentecostais que aconteceram lá na capital.
Sim. Eu era criança, ainda garoto. Eu me lembro de ir correndo durante as grandes reuniões que tinham com Morris Cerullo, com Dave Wilkerson, com homens de Deus que vieram. O próprio Samuel Doctorian, né, que já faleceu, mas ele ainda era novo na época, tinha, sei lá, 40 e poucos anos, já era novo, né? Mas eu, quando criança, nos meus 6, 7 anos, eu me lembro muito disso. Meus pais iam nesses encontros, né, e nos levavam. E ainda que não ficávamos ali sentados, quietinhos, para escutar a palavra, o Espírito Santo falava. E muitas das coisas que eu vivo hoje, que eu represento hoje, eu posso dizer que foram semeadas na minha vida naquela época, nos anos 60, início de Brasília. Meu pai foi para lá em 62, né? Então eu cresci lá. Depois, aos 19 para 20 anos, eu fui fazer um seminário de evangelismo na Califórnia. Eu tive o privilégio de ser, naquela época, o único que morava em Brasília, que foi escolhido para fazer, e nós fizemos juntos com tantos amigos hoje, queridos, que estão por aí. Tínhamos, ali éramos mais ou menos 40 e poucos brasileiros e 600 a 700 alunos de todas as nações na Califórnia. Então ali foi a minha primeira experiência com a cosmovisão, né, com os cristãos de toda a terra. E isso foi maravilhoso para mim. Voltei para o Brasil, casei-me, depois retornei para a América, fui estudar, fui me formar lá na Oral Roberts University, me formei em telecomunicações. Você fez na Oral Roberts, que benção. Fui um dos primeiros, eu estou bem velho, né? Na época a escola tinha já uns 6 mil alunos, né? Só tinha eu de brasileiro na escola e um outro que era filho de um casal de evangelistas que havia morado no norte do Brasil. E a gente era muito feliz ali, né? Apesar assim, sabia um pouco de futebol, então era o capitão do time de futebol, era o técnico, era jogador, era tudo, porque brasileiro chega lá, né? Hoje em dia não, eles já aprenderam a jogar o futebol e jogam muito bem, inclusive. Mas aprendi muita coisa ali. De lá, voltei, trabalhei com a Cruzada Estudantil, e quando nós retornamos, antes de eu voltar para os Estados Unidos, eu já estava aqui no Brasil, né? Tinha retornado depois de me formar, tudo. Quando eu me casei, nós fomos para lá, e aí foi quando eu estudei as telecomunicações. A minha esposa, na época, a Flávia, ela desenvolveu um câncer que, na época, nós não tínhamos diagnosticado, não conhecíamos nada disso. Estávamos ali já com uma igreja iniciante, junto com meu irmão, que hoje é pastor em Portugal, já foi pastor no Japão por mais de 10 anos, tem um trabalho maravilhoso lá com mais de 10 igrejas, um seminário, e hoje ele largou tudo, está em Portugal, também servindo a igreja do Senhor, e muito, muito gostoso isso. Quando eu vim para o Brasil, a Flávia ainda viveu mais 7 anos e faleceu. Daí passou um tempo, casei-me novamente com a Juliana, que você conhece. Sim. Né? E assim que eu casei, um ano e pouco depois, eu fui escolhido pelo Russell Shedd para fazer o seminário do Haggai, né? Sim. O curso do Haggai, e fui lá em Singapura. Então, passei um mês lá, recém-casado, minha esposa aqui, eu lá, tem 3 filhas, né? E a Ju, que ficou administrando, quer dizer, algumas pessoas entram para ser heroína já desde o início, né? Mas passei ali 30 dias de bênção, sendo ministrado, aprendendo sobre liderança, e desde lá a gente nunca mais parou, né? A Igreja Deus Primeiro, ela está desde 2002, que nós somos pastores, começamos em São Paulo, depois junto com o Chore, o pastor Chore da Igreja Cristã do Morumbi, nos cedeu o lugar, e eventualmente nós viemos para Alphaville, e dia 7 nós fizemos 18 anos, atingimos a nossa maioridade como igreja. Olha, que bênção! E essa semana a gente está festejando. Que bênção, parabéns! Uma bênção. Obrigado. Que bênção, que bênção. Com a maioridade vem obrigações diferentes, né? Sim. E a gente entende isso espiritualmente também, nós recebemos
essa bênção do Senhor, e é um passo maior, de maior responsabilidade também. A quem muito é dado, é muito é requerido. Uma das esferas de operação que você faz com maestria, né? Eu já te falei isso, não é bajulação, eu já te falei isso, é um dom desenvolvido, que é interpretação de preletores. Né? Você tem interpretado múltiplos. O primeiro que eu vi foi quando você traduziu o Chuck Pierce. Foi a primeira o Chuck, rapaz, tive alguns privilégios antes disso. Você sabe que quando eu comecei a interpretar, a primeira experiência, eu posso até contar se a gente tiver tempo, que ela foi arrasadora para mim. Mas eu era Bom, deixa eu falar logo, vou falar rapidinho. Eu era recém-casado em Brasília, antes de ir para os Estados Unidos, a primeira vez assim para fazer a universidade, e me chamaram para traduzir, porque eu já tinha ido, né, quando eu te falei, 19 para 20 anos, e quando eu voltei eu achava que eu falava inglês. Né? E a notícia correu. E tinha uma igreja grande, na época tinha mais de 5.000 pessoas, e eles estavam trazendo uma pastora para ministrar, chamada Lura Grubb. Nunca me esqueço, nunca vou me esquecer. Ela já falecida, eu tive o privilégio de co-pastorear essa igreja lá na frente depois, mas pediram para que eu traduzisse ela. E eu falei, claro. Ela já escreveu algum livro? Não, já escreveu. Então eu peguei o livro em inglês e memorizei o livro. Eu tive uma semana para fazer isso, corri para frente. Então eu estava afiado. Eu a traduzi, foi uma benção, o culto foi maravilhoso. Daí quando eu estava terminando, o pastor falou, dá para você vir amanhã para traduzir o marido dela? Eu falei, rapaz... Então eu fui, né? Mas é claro, eu já sabia um pouco, mas eu não era fluente como eu gostaria de ser. E até hoje ainda tem muitas coisas para aprender. Mas, rapaz, foi difícil. Porque uma hora ele falou, e você sabe que a palavra tax, em inglês, significa impostos, né? E para nós parece muito com táxi, né? Então você já sabe por onde a tradução foi. E Jesus pediu para que Pedro fosse lá, pegasse o dinheiro para pagar os taxes, pagar os impostos. E eu falei, Jesus foi lá, pediu para que ele fosse pegar o táxi. Pronto, acabou o culto, fui para casa, tá tudo bem. Depois a igreja toda ficou se divertindo comigo lá. Mas foi ali que eu aprendi, fui batizado ali. Né? Mas depois disso, eu estou falando disso brincando, que é uma memória gostosa na realidade. Mas eu tive privilégios assim maravilhosos. Já trabalhei com Rex Humbard, com esses homens da antiga, né? Bill Bright, o próprio Jim Swaggart, quando vinha no Brasil. Na época eu trabalhei no time deles. O Morris Cerullo era meu papai nos Estados Unidos, para onde ele ia, eu ia. Homens queridos, né? Você conheceu o Samuel Doctorian, que nos adotou, a Ju e eu, na última viagem que ele fez para Jerusalém. Ele nos chamou como casal e nos deu de presente, e a gente foi com ele para Jerusalém. Andamos, e ele falou, essa é a última vez que Deus vai me dar a oportunidade de pisar nessa terra. E nós somos em lugares onde ninguém entra, lugares proibidos, assim, mas ele tem uma autoridade espiritual que é um negócio assim, é impressionante. E eu, claro, aproveitei essa unção, né? E um dia eu estava no escritório da igreja, Samuel Doctorian já estava parando de ministrar, e eu recebi uma ligação da pastora Joelma Facchini, lá de Mato Grosso do Sul. Ela falou, será que você poderia traduzir um americano que vem na minha igreja amanhã? Amanhã? Eu falei, não, amanhã, eu compro a passagem agora, você vem amanhã? Tá? Eu falei, mas eu nem conheço ele. Não, você vai conhecê-lo amanhã. Onde? No aeroporto, vocês vão se encontrar, ele está chegando. Quando eu cheguei lá, tinha um careca lá, meio barbicha assim, ainda novinho, né? 40 e poucos anos, o Don Lynch. E nós sentamos no avião, ainda meio estranhos, né? Viajamos 1h30, que é o voo até Campo Grande. Saímos do avião, tinha atrasado um pouco o voo, nós saímos, fomos direto para a igreja, porque eram 2 cultos, né, de igrejas diferentes. Uma no pastor Jorge e depois no apóstolo Edmilson. Faz muito tempo. 17 anos, mais ou menos. E foi ali que começou a nossa história.
Olha, Então, não, na realidade foi na pastora Joelma dessa vez. Outra vez que foi no pastor Jorge, apóstolo Edmilson. Dessa vez foi só com a Joelma no congresso dela. Mas ali começou a nossa história. Um mês depois, o apóstolo Dom Lynch, eu, o pastor Manuel Bezerra, aqui de perto da Grande São Paulo, caminhamos juntos, e o Dom pediu eventualmente para que eu começasse a fazer a agenda dele, né? Não é fluente no português, ele entende tudo, viu? Você sabe disso. eu sei. Hoje em dia ele já entende tudo. Mas a gente começou a caminhar hoje, daí imprimimos o primeiro livro dele, No Espírito, no Poder de Elias, que vai sair o e-book daqui menos de 10 dias a gente vai colocar o e-book, Ali esse porque livro, e o Paternidade, né? Transformando Vidas muito e bom. Nações. E a gente tem caminhado, hoje o apóstolo Dom é o nosso apóstolo na igreja, a gente tem essa Sim. relação com eles, com os apóstolos que ele também anda junto nos Estados Unidos, inclusive um que é a quem você tá bem ligado, que é o Chuck, né? Sim. E então a gente tem tido esse privilégio. Para Ai, mim é um que bênção. privilégio. Eu não sou merecedor disso, não tenho essa capacidade que você diz que eu tenho, e eu Tem, sempre me tem. coloco. E deixa eu te falar, Adriano, quando eu comecei por diversão, porque eu gostava, achava legal. E eu Sim, mas descobri, quando descobri, você tem o dom é, e a unção flui, é algo que faz diferença, né? eu descobri faz talvez uns 10 anos que isso é um chamado meu, é um dom, sabe? Porque eu já passei por grandes apuros, grandes apuros. Uma vez, eu nunca me esqueço, a gente foi com a apóstola Valnice e mais outros 30 e poucos brasileiros no congresso do Mao Cerulo. E eu cheguei lá, tinha um africano para traduzir, rapaz. E ele não. A gente fazia tradução simultânea, então eu ficava doido, né? Depois de 3 dias você não sabe mais o seu nome. E, uma hora eu falei, olha, ele está pregando uma mensagem, vou pregar outra, porque ele deu o versículo lá. E eu fui embora, porque não dava para entender. Eu já traduzi pessoas que eu falava para ele, eu falei, rapaz, eu não consigo entender você. Fala mais lento. E ele não falava, daí eu pegava o versículo e falava, ó, é a unção que vai fluir aqui. Mas o inglês É no técnico, espírito e na unção, né? agora eu não tenho um inglês técnico, né? Se eu tiver que fazer uma tradução técnica, eu pego o dicionário e apanho bastante, porque Sim, cada um está no seu mas é a meio, né? questão do chamado e do dom, né? Então, você sabe a esfera que você opera. É. Isso é Então, maravilhoso, maravilhoso. A e gente, uma outra esfera sua, que eu sei muito bem, é que você tem se envolvido assim de maneira intensa com treinamento de pessoas, potencialidade das pessoas, não é? A parte é, profissional das pessoas. Compartilha aí. olha, essa é outra área que eu tentei fugir também, para ficar 100% no ministério, sabe aquele negócio? Mas Deus colocou na Juliana e na minha vida, e na vida de muitas pessoas que andam com a gente, Deus primeiro, nós somos em 3 casais de pastores, mais o pastor de adoração, e outras pessoas que estão aí em treinamento, mas todos os pastores, são empregados, têm as suas empresas, nós não temos um empregado na igreja, são todos voluntários, e a nossa igreja é um pouco diferente de muita igreja, sabe? A gente não prega para crente, a gente não gosta de pregar para crente. Muito embora o Senhor traz líderes para serem restaurados, caminhem com a gente e vão embora de onde eles vieram. Então, nosso foco é sempre... E com isso, Deus foi abrindo o mercado para nós, né? E a Juliana era advogada. Um dia ela recebeu uma pessoa que veio e fez um treinamento com ela, com as sócias. Ela já tinha nessa época uma empresa de headhunting, e eles iam muito bem. Mas depois daquele processo de coaching que ela passou com as outras sócias, ela falou, nossa, eu quero isso. Advogado, a gente só trata do problema dos outros, aqui não. Eu ajudo as pessoas a chegarem onde elas querem, né, a alcançarem seus objetivos, a sair de um lugar, chegar no outro melhor. E Sim. aquilo, então, instigou ela largou tudo. Nós ficamos 6 meses, ela ficou 6 meses investindo nesse processo, nesse crescimento, e um dia falou, ó, vou sair. Largou uma sociedade, largou tudo, e os não sei quantos primeiros clientes dela, ela semeou na vida dessas pessoas, né? Hoje ela está indo já daqui 1, 2 meses para o mais alto nível
de coaching entre os profissionais brasileiros, né? Ela já é muito reconhecida. Com isso, o marido, né, fica lá olhando, vendo o que está acontecendo, e ela foi me puxando, me puxando, me puxando. Então, nós temos hoje uma escola de formação, que é a C4TL, a Coaching for Today's Leaders, que é ligada a uma escola americana de um pastor metodista, bem tradicional. A gente puxa bem a orelha dele também, mas ele fica assustado, porque já veio, ministrou na nossa igreja, ele fica meio assustado, né, com o que acontece nas igrejas aqui no Brasil, mas ele ama. Mas é um homem de Deus, e o sonho dele era ver todo pastor coach. Não coach para largar tudo, não, mas mais uma ferramenta, sabe? É mais uma ferramenta no cinto. E o coaching para nós é isso, é apenas mais uma ferramenta. Eu não vivo para o coaching, eu vivo para Deus. O coaching é uma ferramenta a qual Deus me usa para utilizar. E hoje a gente é aí que eu quero conversar bastante com você. Tudo bem. Bastante. E o porque coaching para nós... você também faz parte de um organismo ou uma organização reguladora dessa esfera de operação. Você fez sua pesquisa, eu fico quietinho aqui, escondido. Adriana, você sabe que quando a Ju começou, ela me instigou junto com o Val Hastings, que é esse pastor metodista. Sim. Eles começaram a bater na porta. Marcos, você também precisa ir para a igreja. Eu falei, eu só entro se eu for trabalhar para a igreja, se eu for ajudar alguém. Daí, nesse período, nós montamos um seminário e trouxemos mais ou menos uns 35, eu não me lembro exatamente quantos, 35 a 45 pastores de denominações diferentes. Então veio de tudo. Veio desde os denominacionais, as igrejas como as nossas, assim, sabe, sem grande nome, mas que são focadas mais desse jeito que a gente é, né? Mais apostólicas, proféticas. Daí, bom, no final de 2 dias de treinamento, foi tremendo o que nós descobrimos. Que os pastores falavam assim, nossa, eu achava que eu era Deus, eu que tinha todas as respostas, eu que podia responder tudo. E eu descobri que quem tem as respostas são as pessoas que estão à nossa frente. Então o coaching foi muito bom para a gente. Hoje, como já te falei, a gente não faz só coaching, hoje é uma empresa de desenvolvimento que nós temos, a R122. Se você entra lá na internet, você procura R122, você fala, o que é R122? Você sabe, irmão, Romanos 12, 2. Entendeu? Então, deixa o mundo perguntar o que é, que daí é o gancho para a gente começar. Sim. E é assim que a gente usa. Com o tempo, então, eu também me formei, porque a Ju já estava formada no Brasil e fez outra formação nos Estados Unidos. Quando ela fez nos Estados Unidos, eu fiz junto. Fiz no Brasil, dos Estados Unidos, né? Enquanto isso, a igreja correndo, a gente brigando com a editora para crescer, tudo. Nós temos uma editora, né, que eu te falei. Sim. E no meio da minha formação, a gente já estava traduzindo todo o material da escola de formação. Então, nós ficamos 2 anos dentro, internamente, fazendo a tradução, tudo para lançar a escola. Hoje tem mais ou menos umas 10 escolas no Brasil, umas 6, dessas 10, 6 que ensinam até um nível e umas 4 que ensinam no nível máximo, e nós somos uma delas. Tá? Então você não vai aprender coaching de final de semana, que você sai dali Master Coach, com diploma. Qualquer um pode dar um diploma. Eu posso fazer qualquer coisa que te dá um diploma, e você também, todos nós. Mas a escola que a gente representa, e a empresa, os coaches da empresa e todos os associados, são formados com um nível assim, eles podem trabalhar com pessoas desde um CEO, desde um dono de empresa, um gerente, um supervisor, até qualquer empregado dentro da empresa. Então é o nível de coaching que a gente trabalha que nos dá essa oportunidade. E a ICF, que é a International Coach Federation, é a que nós estamos ligados. Engraçado que eu sempre te falei, eu estava te falando, deixa eu ficar lá, cuidar da igreja, mas daí, no ano retrasado, veio o convite do presidente da ICF São Paulo, que é a maior do Brasil. São Paulo tem 3 vezes mais, ou 4 vezes mais de associados do que o segundo no Brasil. E é uma organização tremenda, né, sem fins lucrativos, né?
sim. E ele falou, eu queria que você fosse presidente dessa associação ano que vem. Eu falei, não, não vou ser presidente, eu não tenho tempo para isso. Não, você precisa. Daí eu sentei, nós sentamos, tomamos um café com ele, batemos um papo. Daí conhecemos outra pessoa que também ia se candidatar junto comigo. Daí a gente entrou num acordo. Ela falou assim, nós falamos, né? Vamos montar a nossa diretoria. Eu falei, não, vamos montar. Eu sou vice, você é presidente. É assim que vai ser. E a nossa presidente hoje, a Cândida, ela está fazendo um trabalho excelente. Eu sou vice-presidente lá. Me colocaram como diretor financeiro e no Brasil eu faço parte da comissão de ética, do comitê de ética. Quer dizer, alguém faz um coaching que é ligado à ICF, porque nós temos um código de ética muito forte, tá? Muito forte. É isso que dá a valorização da ICF. Credibilidade. E tem outra, você se forma aqui, você vai para qualquer lugar do mundo e o seu coaching é bem representado e aceito, porque a organização é internacional. Então, não é uma empresa que montou uma escola, não, a escola está ligada a outras escolas e por aí vai. Então, hoje eu estou me divertindo nisso. É claro, o meu foco principal é a obra do Senhor, mas ali dentro nós temos feito, como eu te falei, Deus tem dado essa amplitude de visão para nós. Então, a gente não prega para crente, a gente prega com a nossa vida, com os nossos atos, com o nosso caráter, com a nossa espontaneidade, mas, sobretudo, com a unção que Deus coloca na nossa vida. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. De todo esse treinamento, todo este envolvimento, tanto empresarial, quanto em termos de organização, com código de ética, etc., você, assim, tem recebido muitas críticas a respeito do coaching no Brasil? O coaching está muito, como é que se diz? Colocaram a palavra coaching, não o processo, tá? Mas está muito banalizado, né? Todo mundo é coach. Você vai brigar com alguém, você vai à volta e falar, eu fui fazer um coaching com ele, né? Você chama um empregado, você briga com ele, o cara sai dali triste, acabado, e fala, eu fiz um coaching com ele precisava disso. Quer dizer, qualquer coisa é coaching, tá? E na realidade, coaching, se você for traduzir ao pé da letra, é treinador, né? A gente usa a palavra porque fica bonito, né? Coach. Mas a real situação dentro de um processo de coaching, se ela acontece de forma correta, dentro da ética, entendendo que a pessoa que realmente entende desse problema é quem está à sua frente, não é você, não sou eu como o treinado, sabe? Então sai daquela ideia, igual você pega um time de futebol, deixa eu fazer um paralelo aqui, bem, bem simples, bem perto de nós. Eu posso ser o treinador de um time de futebol. Esse treinador passa algumas orientações, né? E o time vai lá e joga. Não é o técnico que joga, é o time que joga. Mesmo assim, é diferente daquilo que a gente faz, porque nós não dizemos à pessoa o que fazer. O técnico diz para muitos jogadores, vai lá, faz isso, faz isso, faz isso. E se o técnico for muito bom, ele instiga esses caras a tirarem o melhor deles, que é também o que acontece, né? E aí entra a nossa profissão, né? Então nós temos psicólogos que são coach formados na nossa escola, engenheiros, nós temos professoras, nós temos profissionais liberais, nós temos matemáticos, nós temos de tudo. Por quê? Porque o coaching é, como eu te falei, uma ferramenta no seu cinto de trabalho, né? Agora, se bem usado e se bem utilizado, ele sai dessa banalização que o mercado fez. Tanto que no ano passado, você ficou sabendo, foi o ano passado, que o tempo passa tão rápido, o ano passado, eu fui lá no Senado, como representante também da Você compartilhou comigo. Como representante, eu fui lá no Senado, porque alguém quis colocar uma emenda para como é que se diz? Esqueci até o nome aqui. Para impedir os coaches de trabalharem. Né? Para dizer, não pode mais. E daí nós fomos lá. E lá a coisa ainda está muito no princípio ainda das discussões, tudo, e fomos mais como observadores, também como representantes, fui eu na época com outro diretor,
mas como representantes da organização, né? E a gente pôde passar para eles, em mãos, demos aos senadores um código de ética. Falar, esse é o código no qual nós nos baseamos e fundamentamos. Não é isso que você está vendo, não é isso que você está ouvindo, coaching não é isso que a gente está... Então, tem muita coisa a ser construída, até mesmo dentro das igrejas, porque as pessoas ficaram assustadas, e é verdade. Tem Sim. coach hoje que faz programação mental, daí faz hipnose, Neurolinguística. faz PNL, né? Isso. A gente não tem, nós não estamos dentro disso. Tá? Isso é outra, é igual você pegar uma escola de advocacia respeitada e aquela escola que forma 2, 3 pessoas a cada 4, 5 anos. Só que eles invertem, eles formam 300 no final de semana, tá? Mas não tem a capacitação, a capacidade de desenvolverem com maestria o que a gente chama de coaching. Dentro dessa vivência sua, que entra esta veia apostólica e profética que você se move, né? Dentro desse chamado evangelístico para anunciar o evangelho para os de fora, como você disse, né? Nós não gostamos muito de pregar para crente, mas não gosto de pregar para crente. Isso. Né? E você opera muito no mercado, você leva o evangelho do reino no mercado. Deixa eu fazer uma pergunta assim, talvez que muitos não fariam, mas na liberdade Manda ver. que a gente tem, eu preciso fazer. Onde separar o humanismo no processo de coaching e os princípios do reino? Como que você trabalha esse tipo? Porque muitos dos que se apresentam, os populares, vamos dizer assim, né, os anúncios populares de coaching, a gente percebe muito humanismo envolvido no processo. Então, ajuda... Demais da conta. Então, ajuda-nos nesse sentido. Ó, primeira coisa que eu vou estabelecer aqui com você. O humanismo tem a ver com o eu, né? Com a minha pessoa, com a forma como eu imagino, como eu penso, o que eu acho, o que eu sinto. Tudo é o eu. Isso. A forma como a gente... O que eu sonho, o que eu quero. O que eu quero, eu vou fazer, eu vou alcançar. Então você consegue discernir quando essa pessoa vai te ajudar, tá? Se ela não está explorando o eu dela e o ego dela. O que eu vejo na maioria dos grandes mestres, coaches, é que, olha para mim, olha como eu sou bom. Veja o que eu posso fazer. Olha, eu te convenço com o meu olhar, com a minha forma. Então você fica hipnotizado. Isso para mim é um espírito de encantamento. Então já vamos entrar, a gente já mistura o espiritual aqui. Por quê? O espiritual... E aí Jezabel entra. Claro, tem um lado bom e tem um lado maléfico. Se eu puder... Se eu não, mas se eu não fosse quem eu sou, querendo estragar aquilo que a igreja está construindo e o reino de Deus está alcançando, se eu fosse eu não estou dizendo que todos são, tá? Sim. Mas se essa pessoa está sendo usada, não por Deus, vamos colocar assim, ou por ela mesma, ou seja, por um espírito maligno, ela vai entrar dentro da igreja, ela vai convencer a muitos, porque isso é bíblico, a gente sabe que isso acontece, e muitos serão enganados. Então não é pouca gente que é enganada, muitos serão enganados. Tá? Como que eu separo isso? Primeiro, no reconhecimento de que quando eu sento com alguém, e eu falei já isso hoje, quem é o perito dessa situação e entende dessa situação é aquela pessoa, não sou eu. E aquela pessoa está sendo instigada por mim para ela buscar a verdade dentro dela. Tá? Quantas e quantas vezes eu tive pessoas chorando diante de mim, no meu processo de coaching, conversando, e elas descobrem, a gente chama isso de nova conscientização, elas se conscientizam de algo que antes, para elas, não era visível, já estava dentro dela. Tá? Então o que a gente tira da pessoa não olha, você pode, repete 10 vezes aqui, vamos gritar, fazer uma frase aqui para a gente repetindo algumas vezes, a gente vai acreditar e a gente vai sair daqui
né? Não, não tem nada disso. Mais uma vez, isso é PNL. Eu não fico metendo pau em PNL, porque eu não sou um perito de PNL, nunca fui e nem pretendo ser. Porque a gente trabalha muito mais com a neurociência. A ciência do cérebro é diferente de eu programar o teu cérebro. A Sim. ciência do cérebro Sim. foi Deus quem criou. Sim. Né? A Sim. ciência é como nós nascemos, como nós somos, como A foi ciência gerado em nós. é como, por exemplo, você usa a ciência para entender o estômago, você usa a ciência para entender o Exatamente. pulmão, né? Você usa a ciência para entender os processos cerebrais. Correto. Não tem nada místico nisso aí. Não, não, absolutamente. Como um médico se forma, uma vez formado, e para se você se formar coach, você não precisa estudar 10 anos. Você vai estudar 7 meses numa escola boa, e você vai sair de lá um ótimo coach. Uhum. Só que depois que você concluir, você pode fazer um curso de neurociência. Para entender um pouco mais como a pessoa funciona e trabalha, e como ela foi gerada, desde quando ela foi gerada. Agora, eu não quero aprender uma técnica para ler nos seus olhos e conseguir entender o que a sua mente está dizendo, que daí eu vou... Não, não tem nada disso. Não tem nada. Quando eu vou fazer um processo de coaching, 10, 15 minutos antes, eu sento, eu oro, eu busco a Deus, eu falo, pai, como que eu vou poder ajudar essa pessoa hoje? E quando eu converso com ela, eu não chego com nada, claro, com a minha experiência, mas não com uma programação de eu vou ter que dizer isso, 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 isso. Não, não existe isso no coaching. No nosso coaching existe assim. Deixa eu perguntar para você algumas coisas, vamos assumir aqui. A gente faz um contrato com essa pessoa de palavras, falar, nós vamos iniciar um processo assim, 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 assim. Esse ambiente é seguro, o que você fala para mim, seu chefe, seja quem for, não, é eu e você, e Deus. Né? Então, esse triângulo acontece. Muitas vezes a pessoa... E quando eu não... Olha só, vou te falar um caso que aconteceu, não sei nem se essa pessoa está escutando hoje. Tá? Eu atendi uma pessoa que falou assim, eu queria que você fizesse um coaching com o meu marido. Eu não a conhecia. Eu falei, mas como... Ah, não, você me foi apresentado e eu queria que você fizesse esse processo com ele. Eu falei, tudo bem. Meu ex-marido, ela falou, meu ex-marido. Bom, eu achei interessantíssimo. Eu falei, mas como? Seu ex-marido? Não, porque nós temos uma filha e nós queremos... Então, eu quero abençoá-lo. Eu amei essa proposta, né? Sim, sim. E estavam separados, tinha acontecido alguma coisa entre eles, não vem ao caso aqui, mas no meio do processo de coaching, eu descobri, ele me falou, que eu não me apresentei como pastor. Me apresentei como apóstolo, apresentei, como eu te falei no início, como Marcos, um coach. Né? Ou Marcos, empresário às vezes, ou Marcos... Mas me apresentei como Marcos. E nós batemos um papo, conversamos, e isso não foi a única... o exemplo que eu posso te dar aqui, eu poderia te dar outros que aconteceu da mesma forma. E no meio do caminho, eu descobri que ele já tinha pisado na igreja. Né? E que estava separado, e que mais não sei o quê, papapá. E eu não posso entrar nessas questões, a não ser que a pessoa entre. Bom, eu vou resumir essa história, tá? Vou resumir essa história para você. Voltaram, estão super felizes, até hoje. A gente, assim, Deus salvou esse casamento, e o coaching não era para isso. O coaching era um coaching de carreira. Sabe? Era para ele trazer sustento para sua casa, para buscar uma vida profissional. E Deus pegou aquele problema e trouxe a bênção para aquele lar, sabe? Então, e assim... Hoje, por exemplo, para a pessoa se preparar dentro do projeto que vocês operam, quanto tempo, ou qual a carga horária, como que é para a pessoa ter um preparo, assim, dentro dessa perspectiva, né, que não anda por esse humanismo então, que a gente temos... se encontra assim, vez por outra por aí. Ou quase sempre, né? Vamos ser diretos. Eu sou um pouco direto, às vezes até ruim. Mas a gente divide em 3 fases. Uma é o que a gente chama de líder completo. É um final de semana ou 2 dias seguidos. Essa pessoa sai dali com uma conscientização
de que, por exemplo, você pega um pastor que trabalha com aconselhamento, Sim. fazer dentro da nossa área aqui. Você tem um pastor que sempre está aconselhando alguém. E como que era antigamente, e até hoje, em muitos e muitos lugares. A pessoa senta, dá um problema para o pastor, ele aconselha, claro, faz alguma coisa, mas diz para ela, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que vai ler a Bíblia, blá, 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 e mais aquela listinha, né? Sai dali com uma receita. Uhum. O nosso curso, eu estou te falando de testemunhos das pessoas, dos pastores que já fizeram. Ele fala assim, rapaz, eu aprendi que eu não preciso dizer para a pessoa o que ela tem que fazer. Eu posso perguntar para ela como ela pode fazer, o que ela deve fazer, quando ela deve fazer, quem pode ajudá-la. O processo é isso. Vocês, nesses dois dias, vocês trabalham muito essa questão do indireto. Essa é uma das propostas desse treinamento, tá? Tem vários. Nós trabalhamos com 8 blocos de construção dentro do nosso curso. Então, no curso, daí eu vou responder a tua pergunta. Esses 2 dias dão um embasamento, o básico do entendimento. Você não sai dali coach, você ganha um diploma por isso, mas você não sai coach. Mas você sai com o entendimento das ferramentas do coaching, que é grande coisa. Bom, o segundo ponto, isso aqui a pessoa faz, vai para casa, tudo bem. Depois nós temos, se eu não me engano, 2, 3 encontros online e para reforçar, tirar dúvidas, né? E acabou. Se a pessoa quer entrar mais seriamente, eu estou trabalhando, sou psicólogo, eu sou pastor, eu sou engenheiro, eu trabalho com pessoas, eu quero aprender como eu lido com essas pessoas. Então ele pode ser um leader coach dentro da sua empresa. Ele não tem que sair dali para ser outra profissão, mas ele aprende. Então ele faz 3 meses, uma vez por semana de aula. E nós estamos entrando com aulas assíncronas, né? Então a pessoa vai poder fazer igual o seu curso, né? Que você chega lá, a pessoa adquire o seu curso, faz a matéria, faz o seu horário dentro de casa. Então, hoje em dia, nós conseguimos uma porcentagem que não seja ao vivo. E o restante é obrigatório fazer ao vivo, até para manter a qualidade do curso, né? Então, mais ou menos 3 meses, uma vez por semana. Se a pessoa quer chegar, eventualmente, a ser um coach profissional, com esses 3 meses ela já pode. Só que ela fica sempre barrando numa porteira lá, né? Se ela quiser ir adiante, ela vai ter que eventualmente fazer um curso de 6 a 7 meses, que é o que a gente oferece, que é o maior curso. Não são cursos baratos, tá? Só que hoje em dia... Até mesmo para poder... assim, o valor também é uma maneira de selecionar, né? Não é só isso, é porque nós temos vários professores que são... Nós temos um time de profissionais, todos são obrigados a serem ICF também. Você imagina, 7 meses com professores, uma vez por semana, que preparam as aulas, que atendem os alunos. Então tem uma estrutura, para cada turma vai ter exigimento. Com essas aulas assíncronas, que a gente vai poder gerenciar melhor um pouco, não ter que usar todos os professores durante os 3 meses, por exemplo, daí o custo vai descer e a pessoa vai ter mais oportunidade, seja para esse menor ou para o maior, né? Então, tem essas possibilidades da pessoa descobrir. Eu entrei primeiro nesse pequeno aqui, eu falei, deixa eu ver se esse negócio é bom mesmo. Eu vou fazer lá como pastor, sentei, daí já vem aquele gostinho, né? E eu descobri que para mim, para lidar com a nossa liderança, com as pessoas que a gente trabalha no dia a dia, mas principalmente na igreja, onde eu amo aplicar isso, a mudança foi assim da noite para o dia. Então deixa eu te perguntar, se alguém que está nos ouvindo aqui quer fazer isso aí, qual o contato? O contato, nós temos o site, né, que eu vou ter que escrever aqui daqui a pouco, se eu conseguir, porque o site é grande, é Coaching for Today's Leaders. Mas, para ficar mais simples, é só entrar no meu Instagram, que é Marcos A. Camargo. Tá? É o Marcos A. Camargo. Não estou nele agora, eu estou no da Deus Primeiro.
Tanto sim. nesse quanto no Marcos Acamargo, conversa diretamente comigo e a partir daí eu encaminho para. Ok. Então fica mais fácil assim, mais simples assim. Né? Tá. Juntando tudo agora, qual é a sua perspectiva de colheita sobrenatural nestas esferas que você opera? Isso porque nós nem falamos da parte de atleta que você é. Tá? Qual que é a Quase atleta. perspectiva de... Ó, você não faz... Eu sou jiu-jiteiro, claro. Então, nós nem entramos ainda É. nessa esfera aí. Mas qual é a sua perspectiva de colheita do reino apostólica nessas esferas todas que você está envolvido? Olha, primeiro deixa eu só embasar o que eu vou falar para você. Sim, A perseguição tem acompanhado a história da igreja. Se você é um historiador, você é um mestre, um apóstolo que conhece muito a palavra e principalmente a história dos hebreus, né? A história sim, de Israel, que eu sei que você conhece muito. Durante essa perseguição da igreja, durante toda a história, claro, intercalado com períodos de intolerância, seguidos de outros ataques, e sempre a história ouviu falar sobre isso aí. Agora, tanto fora quanto dentro da igreja, isso sempre aconteceu na história. Agora, desde Caim, tá? Desde que Caim se levantou contra o seu irmão e o matou, a perseguição se espalhou sobre a terra. Não, assim, foi o ponto inicial, e a gente sabe disso, é claro, antes, né, Adão e Eva, mas o ponto de vista espiritual, para esse momento, no meu entendimento, tá, é que os ataques e todos esses eventos que acontecem, né, e a gente sabe que a origem, como eu falei, do orgulho vem lá desde Satanás, e hoje em dia, nessa batalha histórica das igrejas e de perseguições, continuamos ver essa incessante fome da injustiça, né? A gente vê isso no Brasil desde o topo, tá? Infelizmente. Agora, durante todo esse tempo, sempre que houve algo como nós estamos experimentando agora nos últimos meses, já podemos dizer nos últimos meses, né? Sempre que aconteceu, a igreja se levantou, cresceu e se multiplicou. Você estuda, você sim, olha, e é inevitável não crer que a igreja não vai crescer, porque ela vai crescer. Eu tiro pelo meu exemplo, se você falar do seu, eu imagino que você também teve ótimos exemplos durante essa pandemia. A nossa igreja cresceu. Aí eu falo, nós não estamos dentro da igreja, mas nós somos a igreja, então qual é a sim, diferença? E é graças a Deus, hoje nós já estamos um pouco dentro da igreja, nós já temos nos reunido, dentro, obviamente, de como tem pedido para todos nós, mas o que acontece, a minha perspectiva é, nós, como igrejas, o apóstolo Dom, né, até falou aquele sim, dia para a gente, existem as pessoas que vão estar necessitadas da nossa ajuda, porque elas não estão entendendo, sim, e existem aquelas que vão batalhar, porque estão sim, olhando para frente, porque sabem onde podem chegar. Então a sim, minha visão é essa, apóstolo. Não está fácil, não está fácil. Você falou, você é empresário. Tá, eu não sei se eu sou empresário, viu? Porque nessa pandemia uma já foi. Uma já foi com 9, 10 pessoas, a gente não sabe se vai conseguir levantar de volta. Não tem problema. Né? Paulo perdeu o barco, que ele estava aprisionado, mas até o barco perdeu. Mas ele não morreu, ele não sim, padeceu, a serpente mordeu e ele chacoalhou e continuou e foi escrever para que a gente até hoje pudesse ler. Né? sim, Então eu estou sim. nesse entendimento. Amém. Independentemente das circunstâncias, das lutas, e algumas pessoas pela falta de provisão, porque vai acontecer mesmo entre os filhos de Deus, tá? Sim, Eu sim, jamais vi um justo passar fome e necessidade de pão, mas
as lutas vão acontecer, porque muitas delas somos nós mesmos que geramos, né? A gente sabe disso. Sim. Agora, eu olho com grande otimismo. Eu vejo que, primeiro, que Deus está fazendo no Brasil, a despeito de tudo que o povo tem feito para derrubar, o que Deus já nos permitiu ver acontecendo, né? A gente sabe que essas coisas que estão acontecendo é porque é algo muito bom também Deus tem preparado. Sim, Deus tem falado conosco já desde antes da eleição deste governo. Deus nos deu uma palavra em João 5. Ele disse claramente: eu curarei o Brasil. Você leu assim hoje, né? Como curei o enfermo no tanque de Betesda. Não dependeu do enfermo, né? Ele não tinha fé para ser curado. Foi a minha vontade que o curou. É da minha vontade curar o Brasil, colocá-lo em pé, em movimento, em direção ao seu destino profético para ser uma nação próspera e influente. Então, desde lá, nós temos profetizado essa palavra de João 5. E eu creio. Você lê em Jeremias, fala assim, e a palavra do Senhor, né, veio. Uma palavra de Deus muda tudo, sabe? É claro que Deus espera que o seu povo faça aquilo que tem que ser feito, fazer. Nós não podemos ficar sentados, braços cruzados e falar assim, não, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Não, Deus é bom, né? O tempo todo Deus é bom. Eu sei disso, tá? Mas qual é a minha parte? Isso. O que o Senhor está requerendo de mim nesta estação, né? Eu tenho feito uma pergunta, viu, apóstolo, para todo mundo. O seu estilo de vida está curando a nação? Isso. É uma pergunta chata, né? Mas eu pergunto. Extremamente necessária. Né? Necessária. Quantas palavras torpes saem da minha boca? Todos os dias, todo o tempo, de vez em quando? Tudo bem. Agora, será que é esse estilo de vida que Deus está esperando que vai curar a nação? E eu estou falando agora para nós, né? Para os filhos, para os ruios principalmente, tá? Que Deus sabe que podem transformar. O dom mesmo, que a gente já ouviu isso, né? O povo mais poderoso dessa terra somos nós. Não é o exército, que nós sabemos que o Brasil tá bem servido hoje, não é o governo, que a gente sabe que está aí nessa briga toda, não dá para esperar nisso, não dá para esperar na economia. Tá? Foi goela abaixo tudo que muitas pessoas estavam aí pensando em fazer em 2020. Nós tínhamos outros planos para 2020, né? E Deus falou assim, não, deixa eu chacoalhar essa árvore aqui. Vou fazer uma calibragem aqui. Deixa eu dar uma calibragem na terra, isso. Para ver como que a gente pode tentar fazer o homem voltar à realidade, né? Apóstolo Marcos, nós temos 1 minuto para a gente encerrar. O papo foi fluindo, foi muito gostoso e muito intenso e eficaz a nossa conversa. Quero agradecer a sua disposição, né? Essa franqueza, sendo direto e ao mesmo tempo muito respeitoso, como sempre. Então, quero te agradecer muito por ter atendido o nosso convite. Privilégio, viu, Adriano? Você é um apóstolo amado, querido. Você e sua família, né? Seus filhos. A gente está aqui à disposição. Conta comigo quando precisar. Estamos juntos, né? A nossa casa está aberta, a igreja está aberta. Eu sei que você tem sido uma voz nessa nação, né? Graças a Deus por homens como você e esse time que você caminha juntos aí. Estivemos lá em Campinas, eu me lembro até hoje daquele lugar maravilhoso que a gente ficou lá. Gostoso demais, viu? Deus te abençoe, meu lindo. Um grande abraço. Deus abençoe, um abraço para toda a família e para toda a igreja. Obrigado, um abraço a todos. Eu vou sair e deixar você mais meio minuto sozinho aí. Tchau. Tchau. Então, pessoal, estamos concluindo hoje, né, com os convidados. Amanhã, às 9 horas, nós vamos ter a live de conclusão. Então, não perca, em nome de Jesus. Muito obrigado.